Muito bem. Boa noite a todos e todas que nos acompanham ou acompanharão quando puderem assistir ao vídeo. Estamos hoje aqui numa noite muito agradável e fria para ouvir o nosso querido professor André Ferreira de Oliveira, que é nosso mais recente membro do grupo de pesquisa em compliance, que eu, José Antônio Pontes, sou um dos coordenadores e que representa um grupo de pesquisas do programa de pós-graduação em Direito da FACAMP, Faculdade de Campinas, que recentemente foi promovida a centro universitário. É, para, estou aqui apenas para dar uma saudação, porque quem vai presidir esta nossa sessão, apresentar os participantes e conduzir os debates é a nossa aluna do mestrado, pesquisadora em nível de mestrado, Ana Carolina Roveri. E com meus cumprimentos aos presentes e às presentes, eu já passo a palavra imediatamente à Ana Carolina. Obrigado, desejo a todos um ótimo evento. Muito obrigada, professor José Antônio. É uma honra estar aqui presidindo esse debate, que com certeza vai resultar em inúmeros frutos. Hoje vamos falar sobre o regulamento sobre produtos sem desmatamento, reflexos na sustentabilidade social e de governança no Brasil, em nome do professor André Ferreira de Oliveira. Primeiramente, eu gostaria de apresentar os nossos debatedores que futuramente, ao final da fala do professor André, irão contribuir. Boa noite, Daniela Dorian. Ela é nossa pesquisadora do grupo de compliance e também aluna do mestrado. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês nesta noite. Tenho certeza que vai ser um debate muito produtivo. Muito obrigada, Daniela. Boa noite, Natália São João, também nossa aluna do mestrado e membro pesquisadora do nosso grupo de estudos de compliance. Boa noite, Ana. Muito obrigada. É uma honra também estar aqui com vocês e acho que também teremos muitos insights para discutir nessa reunião e também posteriormente. Obrigada. Perfeito. E boa noite também para o nosso último debatedor, Antônio Sestito, também participante do nosso grupo de pesquisa do mestrado, pesquisador e aluno do mestrado. Boa noite. Eu só estou tentando configurar minha câmera aqui, mas já abro aqui. Boa noite a todos. Um prazer aqui participar do grupo e tenho certeza que vai ser uma reunião aí muito produtiva. Perfeito, muito obrigada. Agora, sem mais delongas, vamos seguir com a nossa apresentação do nosso palestrante, Dr. André Ferreira de Oliveira. Professor André, ele é doutor e mestre em Ciências Jurídicos Criminais pela Universidade de Coimbra, com especialização em Direito Penal Econômico Internacional e Europeu pelo IDPE. E tem certificação profissional em gestão de riscos pela FIP, é advogado, com atuação tanto em Portugal como no Brasil, além de sócio da ETIC Soluções de Integralidade. Além disso, o professor também atua como investigador visitante do Centro de Estudos Avançados Francisco Soares, em Lisboa, e também membro da Comissão de Estudo em Compliance da OAB Campinas, além de ser o novo pesquisador do nosso grupo de pesquisa de compliance. Professor André, seja muito bem-vindo. A palavra está com o doutor. Antes de mais, gostaria de desejar a todos e a todas uma boa noite, aos presentes e que nos assistem em direto, e um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite àqueles que acompanharão depois através do YouTube. É com imenso gosto que me apresento aqui no grupo de pesquisa Interfaces Jurídicas, Sociológicas e Económicas do Regime de Integridade Empresarial no território brasileiro, da FACAMP, das Faculdades Campinas. Eu gostaria de começar, antes de mais, por agradecer o convite que foi dirigido pelo coordenador do grupo, o professor Dr. José António Siqueira Pontes. É a primeira intervenção pública como pesquisador do grupo, mas gostaria também de agradecer o acolhimento muito amável que recebi de todas as minhas colegas e colegas pesquisadores. Eu vou tentar fazer funcionar a partilha de ecrã e pedindo desde já imensa desculpa por quanto eu não consigo maximizar a janela do PowerPoint.
Porém, vou tentando, à medida que vou fazendo a apresentação, pelo menos não causar muito ruído visual naquilo que vocês verão. Começando desde já por indicar que eu vou analisar com a profundidade que se mostra possível o regulamento da União Europeia relativo à importação de produtos que não provenham de desmatamento, o regulamento UE 2023-1115. Como eu disse, é relativo à comercialização no mercado comum da União Europeia de produtos que não provenham de desmatamento. Embora seja um diploma europeu, acabará por ter um elevado impacto naquilo que é a realidade brasileira, sobretudo no domínio do agronegócio, e é também com esse viés que irá falar sobretudo do Brasil. O regulamento em causa está inserido num pacote maior do Plano Ecológico Europeu. Este Plano Ecológico Europeu foi e é ainda uma intenção política que, de uma perspectiva mais realista, não vai ser passível de concretizar da forma como foi idealizado, pelo menos. Ele almejava diminuir a desflorestação mundial, a emissão de gases de efeito estufa e a perda de biodiversidade. Tem algumas metas quantificadas, até temporalmente, e infelizmente não vai ser passível de ser concretizado da forma como deveria ser. O Pacto Ecológico Europeu é, desde logo, a fonte de inspiração para o Plano de Transformação Ecológica Brasileira, que não vou abordar aqui, mas também gostaria de deixar essa nota, e pretendia o Pacto Ecológico Europeu transformar o bloco político dos 27 Estados-membros da União Europeia no primeiro bloco geográfico que teria um impacto neutro no clima até 2050, e isto através da aposta na recuperação de florestas, solos, zonas úmidas e turfeiras, aumentando dessa forma também a resiliência às alterações climáticas e a absorção de dióxido de carbono, removendo, aliás, 310 toneladas, sendo que esta meta foi revista em alta face àquilo que era a primeira ou o primeiro dos objetivos em causa. Dentro também do Pacto Ecológico Europeu, eu vou abordar um pouco mais à frente o plano industrial. No domínio do Plano Ecológico Europeu, esta aliança entre natureza, desenvolvimento económico industrial e emprego verde, está presente também no Plano Industrial do Pacto Ecológico. O Pacto Ecológico Europeu é um grande guarda-chuva no qual vários diplomas se inserem. Um deles é o Plano Industrial do Pacto Ecológico, que pretende aumentar significativamente o fabrico na União Europeia de tecnologias limpas, ou seja, aquelas que apresentam uma emissão extremamente baixa, nula ou negativa de gás de efeito estufa. O objetivo aqui é a descarbonização. E também é objetivo o aumento da capacidade de captura e armazenamento de emissões de dióxido de carbono. Neste domínio, a principal aposta da União Europeia é nas tecnologias solar, fotovoltaica e térmica, nos eletrolisadores e pilhas de combustível, na energia eólica, seja a terrestre, seja a renovável no mar, no biogás ou biometano sustentáveis e também nas bombas de calor e energia geotérmica. Apesar de haver aqui uma forte aposta em tecnologias limpas ou tecnologias verdes, continua a haver algum apoio a indústrias um pouco mais poluentes. Desde logo, são apoiadas tecnologias que tenham um impacto zero de produção energética, mas esta é uma nomenclatura que não está completamente correta. Desde logo, são também apoiadas tecnologias que partem de processos nucleares com resíduos do ciclo de combustível mínimos ou o recurso a pequenos reatores modulares. Portanto, existe sempre um rastro resultante da utilização destas tecnologias, porém, a pegada ecológica que é deixada é sobremaneira inferior àquela que atualmente é deixada pelas energias fósseis, que, infelizmente, com o conflito entre a Federação Russa e a Ucrânia, tiveram um incremento e posso-vos dizer que no próximo inverno, como no inverno anterior, vão provavelmente ser reativadas várias centrais de carvão, porque o gás russo que deixou de poder ser consumido da União Europeia, importado por força das sanções, acabou por deixar
a União Europeia numa situação de dependência energética bastante significativa. Passando para o Brasil, é necessário desde já fazer uma fotografia daquilo que é a realidade atual. Ao contrário da maior parte do mundo, a principal emissão ou a fonte de emissão de gases de efeito de estufa no Brasil não é o setor da energia, não é o setor da indústria, pelo contrário, é o desmate ilegal da floresta. Nos últimos 6 anos, os números são verdadeiramente preocupantes. Desde logo, é calculado que o Brasil perdeu nos últimos 6 anos, portanto, 2019 até à presente data, quase 10 milhões de hectares de vegetação nativa. Para se ter uma ideia da área em causa, nós estamos a falar de 157 mil parques de taquaral que foram desmatados, o equivalente a 27 vezes a área da região metropolitana de Campina, e destes 9,9 milhões de hectares de vegetação nativa que foram desflorestados, mais de 82,9% ocorreram na Amazónia e no Cerrado. Em 2004, o desmatamento diminuiu face àquilo que eram os dados de 2023 e, em termos de extensão, o desmatamento de vegetação nativa em 2024 equivale a 1,24 milhões de hectares. Pela primeira vez desde 2019, com exceção da Mata Atlântica, porque estabilizou, todos os restantes biomas apresentaram uma redução na área desmatada. A maior redução comparada foi no Pantanal, 59%. A Amazónia teve uma redução de 17% e a Caatinga de 13%. Infelizmente, e tal como em 2023, o Cerrado foi o bioma com a maior área desmatada. Estamos a falar de 652.197 hectares, que prefazem, aliás, 52,5% do total de vegetação nativa desflorestada. Isto apesar de o Cerrado ter apresentado, dados 24 comparados com os de 23, uma redução de cerca de 41% no desmatamento. Dando alguns dados daquilo que é a realidade do desmate ilegal no Brasil, e vamos perceber um pouco mais à frente porque é que eu venho a conferir um peso bastante significativo a esta temática. Fazendo desde já o disclaimer, eu não tenho objeção por princípio à indústria agropecuária. Sou um defensor de introdução de uma perspectiva de sustentabilidade na mesma, mas é bom deixar esta nota assinalada, porquanto nem sempre a compreensão é total quando se falam destas temáticas. A maior área de desmatamento média é no Pantanal, no qual cada episódio de desmatamento equivale a 117 hectares. Cada vez que há um desmatamento no Pantanal, em 2004, a área desmatada equivalia a 108 campos de futebol. Mesmo assim, comparado com 2003, a redução da área média de desmatamento foi de 26,4%. O tamanho médio dos eventos de desmatamento no Brasil em 2024 foi de 20,4 hectares. De facto, significativamente, o principal fator de pressão do desmatamento é a indústria agropecuária, e é à indústria agropecuária que se deve, nos últimos 6 anos, 97% da perda de vegetação nativa. E, além de existir uma perda de vegetação nativa bastante significativa, outro dado a existência de um desmate muito intensivo em áreas e territórios protegidos. Por exemplo, em 2024, em unidades de conservação, foram desmatados quase 58 mil hectares, que mesmo assim representam uma significativa redução face a 2023, de 42%, e nas unidades de conservação de proteção integral, então a redução foi maior, foi de 58%. Além disso, 13% de toda a área desmatada ocorreu em terras indígenas. Mesmo assim, 2024 teve menos 24% da área desmatada em terras indígenas face a 23%. E nas reservas legais declaradas no CAR, nos últimos 6 anos houve sensivelmente 20% da área total desmatada, e nós estamos a falar de quase 2 milhões de hectares.
No que diz respeito aos imóveis desmatados, 0,8% dos imóveis constantes do CAR apresentam registro de desmatamento. Parece-nos um número muito reduzido, e é matematicamente um número muito reduzido de imóveis, porém, estes 0,8% dos imóveis cadastrados no CAR, que têm registro de desmatamento, representam 81,4% dos alertas nacionais. E é importante este dado combinado com o outro, é que em 2024, 93% das áreas que foram desmatadas tinham pelo menos um indício de irregularidade, ou seja, não tinham as alterações devidas ou ocorreram em território protegido. E nos últimos 6 anos, só 17,6% da área desmatada no Brasil não tinha indícios de ilegalidade ou irregularidades. O Estado mais prejudicado pelo desmatamento, contrariamente àquilo que podia ser a percepção pública, não é no Pantanal, não é na Amazónia. O Estado com a maior área desmatada, quer em 23, quer em 24, foi o Maranhão. O Maranhão teve quase 220 mil hectares de vegetação nativa desflorestados e também se verificou uma redução significativa face a 2024 de cerca de 34%. Houve situações de melhoria, por exemplo, a Bahia era o segundo estado onde havia maior desflorestamento, perdão, em 2023 e em 2024 melhorou a sua posição, passou para quinto, com uma redução da área desmatada de 54%. Goiás é, de longe, o estado no qual se verificou uma maior redução do desmatamento em 2024 e estamos a falar de mais de 70% de redução de área desmatada. Bom, para se ter uma ideia daquilo que é a realidade no terreno, em 2024, a área média desmatada no Brasil equivale a 3.403 hectares, que corresponde a menos 32% na área média desmatada, mas este valor corresponde a 141,8 hectares por hora. Para se ter uma ideia do que é que isto representa na prática, na Amazónia foram perdidos por dia 1.035 hectares, correspondente a 7 árvores por segundo. Portanto, aquilo que são os dados do desmatamento na Amazónia corresponde a 7 árvores por segundo. E se há dias melhores e dias piores, pode desde já indicar-se que o dia com maior desmatamento de vegetação nativa não ocorreu no verão, ocorreu no inverno. 21 de junho de 2024 foi o dia com maior desmatamento. Foram suprimidos, em termos de área, 3.542 campos de futebol, o que corresponde por minuto a 2,5 campos de futebol, só na Amazónia. Em termos de comparativos com a Europa, 5,8 milhões de hectares, que corresponde a 10% do território da França e corresponde a quase 2/3 da área de Portugal, foram desmatados após 31 de dezembro de 2020, afetando 4% do total dos imóveis registrados, que são 310 mil. Para se ter uma ideia daquilo que é a área de cada desmatamento de cada um dos biomas, e de facto são 6 os biomas registados, são dados do MAP Biomas Alerta. Estamos, portanto, em termos de área desmatada a partir de 31 de dezembro de 2020, a falar de quase 6 milhões de hectares. E porquê é que é importante esta data do dia 31 de dezembro de 2020? Por conta do regulamento que nós iremos abordar à frente. Mas, de novo, eu não tenho, de princípio, qualquer objeção ao agronegócio, pelo contrário, até porque o agronegócio tem uma representatividade no Brasil que é bastante relevante. O PIB do agronegócio no Brasil, em 2024, cresceu quase 2% face a 2023 e no último trimestre do ano o crescimento até foi equivalente a 4,5%.
O agronegócio em 2024 correspondeu a 23,2% do produto interno bruto brasileiro. Nós estamos a falar de 2,72 trilhões, correspondendo 1,9 trilhões ao ramo agrícola, e o setor pecuário é responsável por 819 bilhões. Se nós atendermos ao valor bruto de produção da agropecuária, o valor bruto de produção, o VBP, corresponde ao faturamento bruto dentro dos estabelecimentos rurais, considerando produções agrícolas e pecuárias com base na média dos preços reais recebidos pelos produtores brasileiros. Em 2025 deverá atingir 1,1 trilhões, ou seja, vai crescer face a 2024 11,4%, e o peso do agronegócio é de tal forma significativo que, se em 2003 o VBP da indústria agropecuária brasileira correspondia a 250 bilhões, para o ano corresponderá a 1,51 trilhões. Portanto, é um crescimento de quase 600%, aliás, é um crescimento superior a 600% no espaço temporal de 21 anos. Na agricultura, o maior contributo em termos de aumento será dado pela produção de soja, que representa 37% do VBP agrícola, e também se estima um aumento significativo de café arábica e café robusta. Já a pecuária, de facto, tem um peso menos significativo, estamos a falar de 509 bilhões, mesmo assim corresponde a mais de 10%, e o grande responsável por este valor é a carne bovina. Estamos a falar de 48% do VBP da pecuária. Além daquilo que é o rendimento da riqueza produzida pelo agronegócio, vimos 23% do PIB brasileiro, o agronegócio emprega também muitas pessoas. Nós estamos a falar em 2024 de 28,2 milhões de pessoas, aumentou sensivelmente 278 mil face a 2023, e o agronegócio emprega 26% do total de pessoas ocupadas no Brasil. 2024 mostrou um aumento de empregados no agronegócio, quer com carteira, quer sem carteira. Passou a haver uma maior representatividade com um nível educacional mais elevado, e também foi verificada uma maior presença feminina. Além deste aumento de trabalhadores, houve também um aumento de rendimento mensal superior à média dos trabalhadores gerais. Foi de 4,5% em 2024 para os trabalhadores do agronegócio, enquanto os trabalhadores restantes tiveram um aumento de 4%. No primeiro trimestre deste ano, os preços que foram pagos aos produtores agropecuários aumentaram cerca de 20% se comparados com a média de 2024. Houve, de facto, aumentos muito grandes de valor na pecuária, sobretudo na arroba bovina, e no que diz respeito à agricultura, quer com a cana, quer com o café. E o café, a mim, toca-me particularmente, porque sou um grande apreciador. Houve uma alta de preço em 2024 de cerca de 146%, desde logo porque a produção foi mais limitada, porque quer no Brasil, quer no Vietnã, houve de facto um aperto dos estoques resultante dessa menor produção. E, além disso, existem também projeções de safra, quer no próximo ano, quer em 2026, ainda bastante reduzidos. Todos estes elementos, todos estes produtos que eu fui indicando, serão importantes depois quando procedermos à análise do regulamento que nos move, o 2023-1115. A Secretaria de Comunicação Social do Governo da União revelou que, em 2024, as exportações do agronegócio brasileiro atingiram cerca de 164,4 bilhões de dólares americanos, cerca de 49% do total das exportações brasileiras, e representando de 2019 até 2024 o segundo maior valor. Houve aumentos expressivos na exportação de carnes, de 11%, de produtos florestais,
de 21%, o café aumentou então muito mais, 53%, mas também o cacau e os seus derivados tiveram um crescimento expressivo. Em termos de destino das exportações do agronegócio, destacadamente, a República Popular da China surge em primeiro lugar. As exportações para a República Popular da China são superiores às exportações para a União Europeia e Estados Unidos juntos. E a União Europeia, de facto, é o segundo maior mercado do setor agropecuário brasileiro exportador. Estamos a falar de 23,2 bilhões de dólares norte-americanos em 2024. No Estado brasileiro, onde há um maior VBP no negócio da agropecuária, é o Mato Grosso, destacadamente, seguindo-se-lhe Minas Gerais e São Paulo. E em 2025, nos primeiros 2 meses, janeiro e fevereiro, o acumulado das exportações do agronegócio já foi de 22,2 bilhões de reais. O Brasil é o principal produtor e exportador mundial de açúcar, e de café e de soja em grão, produtos que vão ser impactados por regulamento. É o segundo maior produtor de carne bovina, mas o seu principal exportador, outro produto que vai ser impactado por regulamento. É o terceiro maior exportador mundial de carne de frango, sendo o seu principal exportador, mas também é o terceiro maior exportador mundial de milho, de farelo e de óleo de soja, e a soja, nos seus diversos componentes, vai também ser impactada por regulamento, pelo que se percebe dessa forma a relevância que tem a temática que vamos abordar agora. O Regulamento da União Europeia 2023-1115 é normalmente mencionado como o regulamento que visa impedir a importação de produtos desmatados, mas a sua designação legal é regulamento relativo à disponibilização no mercado da União e à exportação para fora da União de determinados produtos de base e produtos derivados, associados à desflorestação e à degradação ambiental. Há pouco eu fiz questão de frisar a área desmatada a partir de 31 de dezembro de 2020. Veremos que esta data é uma data-chave. O regulamento passou no dia 1 de janeiro deste ano a aplicar-se aos operadores no mercado da União Europeia de média e grande dimensão e daqui a pouquíssimos dias, no dia 1 de julho de 2025, passará também a aplicar-se às microempresas, que são aquelas que têm um balanço de 350 mil euros e tenham um volume líquido de negócios até 700 mil euros e até 10 empregados, e também se aplicará às pequenas empresas, aquelas que apresentam um balanço de 4 milhões de euros, com um volume líquido de negócios de até 8 milhões de euros e até 50 empregados. Estas grandes e médias empresas, atualmente, e a partir do dia 1 de julho, também as micro e pequenas empresas, vão ter que se assegurar que os produtos que vendem no espaço da União Europeia, nos seus 27 Estados-membros, não estejam associados à desflorestação, isto é, à conversão de florestas para um uso agrícola após o dia 31 de dezembro de 2020, ou que os produtos que vendem não estão associados à degradação florestal, que corresponde à conversão de florestas em plantações ou terrenos arborizados, ou à conversão de florestas primárias em florestas plantadas após 31 de dezembro de 2020. Também que se assegurar que os produtos que vendem respeitam no seu processo de produção a legislação do país de origem e que estão abrangidos por uma declaração de diligência devida, de due diligence. Conseguimos perceber aqui que, embora a legislação seja comunitária, seja da União Europeia, ela vai necessariamente aplicar-se a empresas que não são europeias. Nomeadamente, se existe a obrigação de as empresas que vendem se assegurar
que os produtos em causa não estão associados desde logo a desflorestação ou degradação ambiental e respeitam as regras de produção no país de origem, são diretamente impactadas estas, mas indiretamente, por força das cadeias de valor, são impactadas as empresas de produção. Ora, quando falamos de produtos agrícolas, em muitos dos produtos que eu mencionei anteriormente, estamos a falar sobretudo do Brasil. Aliás, estima-se, e a Associação de Produtores de Carne, que no momento atual apenas 10% da carne que foi exportada para a União Europeia está conforme a este regulamento e no que diz respeito aos restantes produtos agrícolas, apenas 30% dos produtos exportados pelo Brasil para a União Europeia respeitará as determinações do regulamento. Além dos elementos indicados, é necessário, como eu disse, que os produtos estejam abrangidos por uma declaração de due diligence. Esta declaração de due diligence, independentemente do produto em causa, dentro da listagem que indiquei, deve conter o país e a região de origem dos produtos, a geolocalização das parcelas de terreno nos quais foram produzidos e a data de produção, bem como que a zona de origem, a zona de produção do bem, podia ser legalmente utilizada para esse fim. Por exemplo, se utilizarmos o exemplo da carne bovina, é necessário não apenas que se assegure que aquela vaca ou boi foi criada no Brasil, mas também o estado, a região concreta na qual ela foi criada, a geolocalização das parcelas do terreno nas quais ela pastou e também assegurar-se que legalmente aquele local no qual a vaca pastou podia ser utilizada para esse efeito. A declaração de diligência devida deve ainda conter medidas de avaliação de risco, impedindo que sejam colocados no mercado único europeu produtos não conformes e, entre outros fatores, na avaliação do risco, é necessário atender à existência de povos originários na zona de produção do produto que tenham fundamentadas reivindicações sobre o terreno, a prevalência de desflorestação ou de degradação florestal, o nível de corrupção, de falta de fiscalização ou de violação de direitos humanos e ainda a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de conectar produtos à sua origem. Além disso, ademais das medidas de avaliação de risco, deve também a declaração de due diligence conter medidas de atenuação de risco. Há aqui duas ideias que perpassam: a ideia de avaliação e gestão de risco e a ideia de cadeia de valor. De facto, existe claramente aqui uma ideia bem vincada que a obrigação, direta e ou indiretamente, tem que se estender a todos os players, a todos os agentes que estão na linha de criação de valor antes da comercialização direta para os consumidores da União Europeia. Entre os produtos que estão abrangidos por regulamento, encontramos os bovinos, e estamos aqui a falar de gado vivo, de carne e de subprodutos frescos ou congelados, bem como os couros, o cacau, na forma de grão, de pasta, de manteiga, de pó ou chocolate, e também o café, seja ele em grão ou em pó, a palmeira de dendê, na forma de noz ou óleo de palma. Eu sou um apreciador de óleo de palma na culinária, porém tenho desde já que dizer que na União Europeia não é muito frequente. Também estão abrangidos pelo regulamento a soja, na forma de grão, farinha e óleo, a madeira, seja ela bruta, em carvão ou transformada, e também a borracha, seja ela natural ou transformada. Se as normas do regulamento forem incumpridas pela grande e média empresa neste momento, ou pela micro e pequena empresa a partir do dia 1 de julho deste ano, que operam dentro do mercado europeu, existe uma gradação na aplicação de sanções. O incumprimento das normas importa, num primeiro momento, a retirada
ou a recolha imediata do produto. Pode também implicar a sua doação para fins de caridade ou então a eliminação, a destruição do produto que não esteja conforme às normas do regulamento. Se mesmo assim o agente económico persistir no incumprimento, pode ser desde logo aplicada à empresa faltosa uma multa de 4% do volume de negócio anual. Nós não estamos a falar do resultado do líquido de exercício, estamos a falar do volume de negócio atual. Se pensarmos numa JBS, percebemos quantas dezenas de milhões estão aqui em causa. Além da multa, pode ser feito o confisco dos produtos ou das receitas da sua comercialização. Podem as empresas ser excluídas até um ano das licitações públicas ou do acesso a financiamento público, o que é muito significativo na União Europeia. O Estado ou os diversos Estados centrais nos Estados-membros da União Europeia são muitas vezes ou até a única fonte de aceleração da economia nacional. Pode o agente económico ser proibido temporariamente de disponibilizar os seus produtos no mercado, ou, de uma forma menos gravosa, pode ser feito um reforço das exigências da declaração de due diligence. Existirá uma lista negra, como a lista de meninos maus do Pai Natal. As empresas que sejam condenadas constarão de uma listagem da Comissão Europeia, que é o órgão executivo da União Europeia. Em outubro do ano passado, a Direção-Geral do Ambiente da União Europeia emitiu proposta de orientações, densificou os conceitos que resultam do regulamento e auxiliou dessa forma os operadores do mercado único europeu a adequar as suas práticas. No que diz respeito à obrigação de diligência devida, de due diligence, especificou-se que deve ser cumprida e revista anualmente, e a aquisição de dados, a avaliação e a mitigação do risco têm que possuir conexão e refletir as características da atividade do operador e da sua cadeia de valor. Os critérios de avaliação do risco terão que ser definidos em função dos produtos que se pretenda colocar no mercado único ou movimentar dentro deste espaço. A avaliação de risco incide sobre um conjunto muito alargado de informação e de elementos probatórios que devem ser específicas do produto, mas também da sua cadeia de valor, utilizando o exemplo já recorrente de carne bovina. É necessário que dela conste a denominação da espécie e o seu nome científico, o volume de unidades produzidas, o país e região de origem, a geolocalização das parcelas de terreno nas quais o animal foi alimentado, e qualquer desflorestação ou degradação florestal vai automaticamente impedir que seja colocada a carne no mercado único europeu. Portanto, fica o produtor que alimentou a vaca numa zona desflorestada ou degradada florestalmente impedido de exportar para a União Europeia. É necessário ainda identificar os operadores ao longo da cadeia de valor que manusearam as reses. E também é necessário juntar, porque não basta apenas invocar, os elementos comprovativos do direito à utilização das parcelas de terreno nas quais houve alimentação para a produção animal. Se estivermos a falar não de gado, mas de commodities agrícolas, pense por exemplo na soja, se elas se forem originárias, peço desculpa, de diversas fontes ou de diversas geolocalizações, então a obrigação ainda é superior. Porquê? Porque a avaliação de risco terá que ser feita relativamente a cada uma dessas geolocalizações. É importante ainda, dentro desta avaliação de risco, definir as categorias dos riscos, fazendo uma análise casuística individualizada do seu nível, e devem ser previstas as necessárias medidas de mitigação. E as medidas de mitigação também tendo em consideração a cadeia de valor. Entre os fatores de avaliação do risco dos produtos, surgem aqueles que são relacionados com a sua origem produtiva, com a complexidade da cadeia de valor, com o risco de fraude ao regulamento e com o histórico de incumprimento do produtor.
Entre os fatores de avaliação de risco relativos à origem produtiva, podemos enumerar o país de origem e o nível baixo ou alto de risco, considerando as taxas de deflorestação e degradação florestal, bem como as taxas de expansão das terras agrícolas dedicadas ao produto sob análise e as tendências de produção. E aqui tenho que dizer que, de facto, o Brasil, com os dados que apresenta de quase 6 milhões de hectares desmatados depois do dia 31 de dezembro de 2020, neste ponto em concreto é considerado de alto risco. É necessário também, como fator de avaliação do risco, considerando a origem produtiva, atender à presença de florestas e de povos originários, bem como o nível de cooperação dos Estados nacionais com estas populações, as reivindicações destes povos sobre a propriedade de terras de produção do produto avaliado, o nível de corrupção e também a violação de direitos humanos. E também aqui o Brasil, no que diz respeito a direitos de povos originários, não está propriamente na melhor das posições. Como fator de avaliação de risco, tendo em conta a complexidade da cadeia de valor, é necessário, por exemplo, atender à dificuldade de relação entre produtos derivados e parcelas nas quais foram produzidos os produtos base. Por exemplo, se estivéssemos a falar há pouco indiquei que entre os produtos abrangidos está a soja. A soja pode assumir diversas formas e soja em grão e soja em óleo colocam diferentes problemas. A soja em óleo, que muitas vezes resulta de vários elementos, de vários componentes de diversas geolocalizações, é muito mais difícil de respeitar os ditames do regulamento. É também fator de avaliação de risco o risco de fraude ao regulamento, nomeadamente pela combinação de produtos derivados de origem desconhecida ou controversa, porque temos que ser práticos, não é possível fazer a geolocalização de todos os produtos. Aliás, corremos aqui o risco que é muito típico das legislações comunitárias, que é uma legislação tecnicamente muito bem feita, mas que depois encontra na prática a impossibilidade de ser aplicada, pelo menos de acordo com aquilo que era o objetivo do legislador. Finalmente, além da avaliação do risco, têm que ser mitigados os riscos, mas os riscos não negligenciáveis. Para mitigar estes riscos, pode ser exigido que haja um suplemento de informações ou documentos, podem ser realizadas autorias independentes ou pode haver um apoio à cadeia de valor. E eu acho que aqui o regulamento devia e deve ir além da sua previsão, porquanto se nós estamos a impor obrigações até em zonas geográficas completamente diferentes, com uma realidade económica dispar da União Europeia, nós temos que também estimular o cumprimento e, portanto, não me choca, pelo contrário, sou um defensor disso, que as grandes empresas e os grandes players importadores da União Europeia comecem também eles a participar nesse esforço, apoiando, por exemplo, os pequenos agricultores. Espero ter respeitado o tempo que me cabia, provavelmente não. Eu deixo os meus contactos, agradecendo desde já a paciência com que me ouviram e sintam-se à vontade para usar os contactos e para poder colaborar naquilo que entenderem necessário. Agradeço então. Gostaria de agradecer e parabenizar o professor Dr. André Ferreira pela exposição, pela análise de um tema tão importante e tão relevante para a gente. Nesse momento, eu gostaria então de convidar os nossos pesquisadores, debatedores, para dar início ao nosso debate. Bom, se eu puder começar, eu acho que muito obrigada, professor André, em primeiro lugar, pela exposição. Achei bem alarmante os dados apresentados e, bom, o que eu queria assim discutir, né, com você sobre a sua opinião, como que na parte que você falou sobre pequenas e microempresas também, né, terem que se adequar. Como que essas empresas, né, que pressupõem serem um pouco menores, podem se adequar com relação a custos
E também, aqui no Brasil, eu acho que funciona muito as adequações da empresas à base de sanções. Por exemplo, nós temos visto muito na NR1 que a maioria das empresas falam não vamos implementar, ou não, tudo bem, as políticas que temos agora estão ok. E aí, quando começamos a falar de sanções possíveis, aí o discurso altera um pouco. Eu gostaria de saber se há algumas sanções e o que você acha, se a sanção é o caminho ou não, a conscientização seria o caminho. Agradeço já a pergunta. Eu gostava de viver num mundo ideal e a minha resposta à questão final seria não. Nós devemos apostar na educação, na sensibilização, nós temos que dar a oportunidade aos agentes de adequarem as suas práticas, porque estão habituados, obviamente, a um modelo de produção que não tinha em consideração estas preocupações, mas eu vou aproveitar essa referência à NR1. A NR1 era para começar a ser aplicada em maio deste ano, mas com o alarme que isso causou, o Ministério do Trabalho inicialmente foi dizendo: bem, nós vamos aplicar a NR1, sobretudo o capítulo 1.5, mas sanções só daqui a um ano. Porque as empresas precisam de tempo para se adaptar, quando se já vinha a falar da NR1 há meses e meses. Feito isto, continuou a celeuma e o que é que o Ministério do Trabalho fez? Postergou a aplicação da NR1 para daqui a um ano. Dir-se-á, foi um bom exemplo de legisladora? É questionável. Parece-me que a solução intermédia de conferir um período de vacatio legis de um ano de adaptação seria menos má. Porém, a solução que foi conferida não foi, parece-me, aquela que vai produzir mais efeitos. Porquê? Porque eu já estou há tempo suficiente no Brasil para saber que daqui a um ano as empresas vão voltar a fazer as mesmas reclamações. Pronto. Não obstante, eu acho que deve haver sim uma sensibilização. Só que, também pegando na NR1, a NR1 vai colocar um problema adicional no que diz respeito às empresas exportadoras do agronegócio, porque é mais uma obrigação legal no país de origem ao nível da produção que tem que ser respeitada. A proteção dos riscos psicossociais vai ter que ser uma preocupação real, mas também vai ter que ser uma preocupação abordada na prática. Tenho algumas dúvidas se tal vai acontecer, pelo menos com a amplitude com que o deveria ser. Os micro e pequenas empresas que importam os produtos para o espaço comunitário vão passar a estar abrangidos pelo regulamento a partir do primeiro dia de julho e estão sujeitas exatamente às mesmas sanções. Reformularei um pouco mais à frente, não são exatamente as mesmas, há gradação em função da amplitude económico-financeira dos players de mercado, mas também sofrerão sanções face à inadequação. Na minha opinião, não é muito positivo e do ponto de vista prático, e eu sou sobretudo um prático, não é o melhor caminho estar a exigir das pequenos e médios players obrigações que são mais dificilmente comportáveis que para as grandes e médias empresas. Por isso é que eu acho que deve haver aqui uma colaboração ao longo do ciclo de produção de valor e devem ser, obviamente, as empresas que estão jusante e que controlam a parte significativa dos lucros a contribuir para a implementação dessas medidas ao longo da sua cadeia de valor. Não sei se irá acontecer, mas também de alguma experiência que eu tive do ponto de vista profissional, já existem empresas com um volume significativo de operações no agronegócio brasileiro que, estando despertas para esta necessidade, para este novo ou renovado modelo de negócios, começam já, para diminuir o seu risco, a tentar criar estas dinâmicas ao longo da cadeia de valor. Também tenho que dizer que não é a maior sensibilidade aquela que se encontra no domínio do agronegócio. Mas também não posso estar a pegar o agronegócio como exemplo negativo,
porque vários de nós aqui trabalham com compliance. A doutora Daniela, aliás, até é presidente da Comissão de Estudos em Compliance da OAB de Campinas, e sabe que na prática não é fácil convencer os líderes das pessoas jurídicas das empresas brasileiras para as vantagens da compliance. E eu nunca gosto de os convencer pelaquela situação que a Natália disse no início, que é na base do chicote. E só quando levam a chicotada e sentem a marca nas costas é que adequam a sua posição. Eu sei que não vão mudar a curto prazo, porém, acho que o esforço tem que ser global. E aqui eu tenho que fazer um meia-culpa. Há muito eurocentrismo neste regulamento, não o nego de maneira nenhuma. É um instrumento, não é meramente jurídico, é um instrumento político também. Não é por acaso que o principal opositor ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia é a França. Porquê? Porque a França é, a par da Polónia, o maior beneficiário da política agrícola comum e dos fundos comunitários. Portanto, este flexibilização das regras de exportação ou as adequações que podem existir ao regulamento, algo que se tem vindo a falar, podem impactar económica e politicamente em França, daí a objeção. Portanto, nenhum de nós é inocente a ponto de pensar que só estamos a falar de direito, só estamos a falar de sustentabilidade e só estamos a falar de bons propósitos no esforço comum de melhoria da humanidade. Não é disso que se trata, obviamente. É, professor André, primeiramente, parabéns pela sua exposição. São números que a gente não tem acesso, informações muito valiosas. Uma das que me chamou a atenção foi a representatividade, tanto do PIB, na faixa de 25%, quanto na geração de empregos, né? Diretos ou indiretos, que também era cerca de 23, 25% também. Então, a gente está falando de algo muito expressivo para o nosso país. Por isso, o conhecimento dessa legislação, e muito embora, né, como o professor explanou muito bem, a grande maioria das exportações se destinam à China, temos que observar essa legislação de uma forma muito detalhada. E eu me pergunto, muito embora eu seja uma iniciativa louvável, eu acho que a Europa está sempre na vanguarda nesse sentido. Até que ponto o doutor entende que essas medidas de avaliação de risco, com esse due diligence, né, com esse relatório de due diligence que precisa ser entregue, consegue efetivamente mitigar, garantir que haja uma mitigação de riscos e se de fato as informações inseridas nesse relatório serão motivadoras porque, pelo que eu entendi, me corrija se estiver errado, a não entrega das informações é passível de penalização, mas a inércia na mitigação do risco, ela é passível de penalização também? Então, minha pergunta é nesse sentido. Se em relação à inércia, da mitigação de riscos, se isso é uma possibilidade, se de fato isso vai continuar ocorrendo, se há uma efetiva atenuação do risco ao se apresentar esse relatório de due diligence, na vossa opinião. Obrigada. Agradeço a pergunta, começando pela fiabilidade das informações do relatório de due diligence. A resposta mais simples é dizer que depende, aquela típica resposta de advogado. Depende, que é uma resposta que dá para tudo e não dá para nada, significa tudo e não significa nada.
Mas é mesmo isso, depende-se. Porque se nós estivermos a falar, por exemplo, de um frigorífico com a dimensão da JBS, que é dos maiores a nível mundial, que sofre as pressões que sofre nos Estados Unidos também por força disso, de novo, nós também estamos sempre a falar de direito, mas o direito é um ramo da política e são questões políticas e opções políticas de que estamos a falar. Um frigorífico como a JBS tem a capacidade de a se assegurar que as informações que são fornecidas ao importador, porque a JBS não vende diretamente a carne, não comercializa diretamente a carne, mas eh, quando a JBS entrega as informações ao agente económico que comercializa esses produtos no espaço único da União Europeia, tem a possibilidade real de fazer um controlo e um controlo muito rigoroso da veracidade das informações. Até porque nós não estamos a falar de. A JBS não compra 10 cabeças de gado a um pequeno produtor, mais outras 15 a outro pequeno produtor, não é isso. Nós estamos a falar de produção de milhares de cabeças de gado em zonas georreferenciadas há muitos anos, porque o agronegócio brasileiro, em termos tecnológicos, tem claramente uma posição de vantagem face ao agronegócio europeu, qualquer que seja o país, e o agronegócio brasileiro tem razões para se sentir orgulhoso do trabalho que tem feito. Portanto, nem tudo é mau. Aliás, são muitas coisas boas, a forma como o fazem poderá ser melhorada. É disso que se trata. Mas quanto menor o agente económico, mais difícil é garantir que, efetivamente, aquelas informações que constam do relatório de due diligence são verdadeiras, mas também dependem as obrigações da dimensão do agente económico. Estas obrigações de que eu fui falando são aquelas que já se aplicam às médias e grandes empresas, porque de facto têm um poder de ação superior, mas as micro e pequenas empresas têm um conjunto de obrigações que é diminuído. O conjunto de informações cuja veracidade se tem que assegurar não são tão amplas como aquelas dos agentes económicos superiores. E precisamente por força disso, que é, nós não podemos impor, é uma questão de equidade e de igualdade, não podemos tratar todos da mesma maneira, porque é impossível face à incapacidade de atuação. Também a inércia na mitigação do risco que foi avaliado conduz a sanções. São previstas sanções para esse efeito e aqui eu tenho maiores dúvidas que elas venham a ser tão impositivamente aplicadas. Parece-me que haverá uma maior leniência nas sanções que venham a ser aplicadas por uma desajustada mitigação dos riscos, até porque o agente económico que atua no mercado europeu vai sempre colocar a responsabilidade a montante. Portanto, a culpa é do produtor, a culpa é de outro continente. Sejamos bem práticos nesta situação. A União Europeia, em termos de volume de importação de produtos da agroindústria brasileira, tem muito menos de metade da República Popular da China. Isto dito, até porque eu vivi e trabalhei algum tempo na China, posso assegurar que, sobretudo nos últimos 2, 3 anos, as alterações que foram feitas também na República Popular da China em termos de legislação ambiental e de sustentabilidade ambiental são cada vez mais rigorosas. Portanto, é impossível ultrapassar estas limitações, mesmo que delas discordemos, elas existem. A tendência é irem sendo a médio e longo prazo fortalecidas. A curto prazo, eu penso que haverá alguma, pelo menos, acalmia na exigência. Fala-se há muito tempo de postergar o início da entrada em vigor, de flexibilizar as normas, de haver um período de vacatio legis, porque não é exclusivo dos brasileiros, os europeus também o fazem. Aliás, eu sou português, portanto, quem melhor do que um português para falar dessa temática, mas a tendência é haver cada vez um maior rigor ao longo da cadeia de valor, haver um esforço sobremaneira elevado na questão da sustentabilidade e, embora eu tivesse abordado sobretudo a questão da sustentabilidade ambiental,
não nos podemos esquecer da sustentabilidade social e, sobretudo, a questão de direitos humanos, a questão dos povos originários, dos quilombolas, e aí eu não posso também fazer de conta que os problemas não existem. O Brasil tem alguns problemas que foram mais severos noutras épocas, mas continua a ser muito complicada a relação do agronegócio com os povos originários. E o Supremo Tribunal Federal está aí com a questão do marco temporal para o provar. Professor, é, primeiramente aí eu gostaria de agradecer, né, essa palestra que o senhor está dando, então muito enriquecedor aí para a gente, tá? É realmente alarmante aí os dados que a gente recebeu, né? O que mais me destacou assim na sua fala foi a questão da sanção. Você falou que, por exemplo, o que eu entendi foi que as empresas que acabarem, os agentes econômicos que acabarem incorrendo em alguma ilicitude desse regulamento vão receber uma sanção que é nada mais que uma porcentagem das operações por ela praticada, né? Só que, na visão do senhor, não seria um pouco excessivo taxar a base de cálculo dessa sanção com base nas operações da empresa como um todo e não das operações ilícitas ou das operações que somente infringiram a legislação? Porque uma empresa que está em expansão e está testando um novo continente, por exemplo, às vezes ela comercializa ali poucos itens ou poucos cabeças de gado, né, de agropecuária, e acaba sofrendo uma sanção aí que pode comprometer toda a sua operação. Não existiria aí uma falta de proporcionalidade, né? Como que o senhor vê essa questão aí? Mais numa visão mais crítica, né? Eu sei que a lei está aí, a gente não tem o que fazer, mas numa visão mais crítica aí, como que o senhor avalia? António, deixa eu agradecer a pergunta. Eu vou dividir a resposta em dois momentos. Uh, eu posso fazer minhas as palavras da Natália e dizer-se que se o faltoso, se o incumpridor não sente o peso da dura mão da lei, dificilmente irá per si, de forma espontânea, adequar os seus comportamentos e mudar a forma de pensar e de agir. Isto dito, e num segundo momento, a empresa que é punida é a empresa que comercializa o produto no espaço comunitário. Porque a legislação é direcionada a essa empresa. É óbvio que ela produz efeitos a montante na produção dos produtos. E, obviamente, que se um importador de produtos, eu estou a falar do Brasil, mas é de todo o resto do planeta, se o importador sofre esta multa por força do incumprimento do produtor, óbvio que o produtor vai também sentir essa dureza da lei. 4% do volume de negócios anual é, de facto, uma multa muito elevada. Porém, eu devia ter dito de uma forma mais correta que pode ser aplicada multa até 4% do volume de negócios anual. Os 4% não são fixos, são o limite máximo da pena de multa que venha a ser aplicada, no caso do direito comunitário coima, porque é um direito contravencional, mas de novo, repetindo aquilo que a Natália disse, infelizmente, muitas vezes, a única forma de fazer com que as empresas cumpram as normas. Mas é necessário dizer que essa multa apenas poderá existir se houver uma reiteração do incumprimento. Porque, num primeiro momento, a consequência do não cumprimento é a retirada ou recolha imediata do produto, a doação para os fins de caridade ou a sua eliminação física. Ou seja, há aqui uma consequência menos gravosa, embora ainda gravosa, para o operador no mercado único europeu. Se esse operador persistisse no seu incumprimento, aí sim é que poderão ser aplicadas sanções que são mais severas.
há aqui um leque de sanções às quais pode o setor recorrer. Não sei se, por exemplo, os 4% de multa, considerando o volume de negócios anual, de novo, não do produtor, de uma JBS da vida, mas de uma empresa importadora, que pode ter até a dimensão da JBS. Mas, por exemplo, o confisco das receitas de comercialização até pode ser mais gravoso. Pode ser ainda mais gravoso a exclusão de licitações públicas, porque muitas vezes, como eu disse, o verdadeiro motor da economia, e na União Europeia então isso é significativo, ou é o Estado Nacional ou é a União Europeia. A menos gravosa, de facto, é o reforço das exigências de due diligence. Parece-me que essa será quase automaticamente a sanção de reiteração de incumprimento que será aplicada. Essas sanções de multa e de confisco serão, obviamente, em situações limite passo o pleonasmo, reiteração reiterada. E aí não se pode, obviamente, acreditar que existe. Obviamente, não estamos a falar dos fins das penas, não se trata aqui de qualquer questão de prevenção geral ou especial, positiva ou negativa, mas se uma empresa reiteradamente incumpre, se sofre uma sanção, reiteradamente incumpre, sofre uma sanção, reiteradamente incumpre e volta a sofrer uma sanção, dificilmente esta empresa adequará o seu comportamento àquilo que são as determinações do regulamento, se não sofrer, então, sim, uma sanção que seja verdadeiramente impactante e que a obrigue, quer ela queira, quer não, mudar. Muito obrigada, professor André. Agradeço também a participação e contribuição dos nossos pesquisadores. Agora eu gostaria de abrir a palavra para o nosso professor Dr. José Antônio, para que ele possa fazer eventuais considerações e complementos. Obrigado, Ana Carolina, pela condução excelente dos trabalhos, aos nossos participantes, debatedores, os alunos e alunas do mestrado, Daniela, Natália, Antônio, aos participantes que estão aqui com a gente, que vão assistir na sequência, e parabéns efusivos ao professor André pela introdução e até mesmo o aprofundamento desse tema, né, para muitos de nós que ainda não temos um amplo contato com esse assunto, né? Eu pergunto se há algum outro comentário de algum outro participante para a gente poder encerrar, né? E se não, daria já as considerações finais ao professor André com nosso agradecimento e com realmente esse registro, né, científico, né, importante dessa mais uma, né, regulamentação europeia com impacto na área de compliance, na vida das empresas e com o viés notório da sustentabilidade em várias dimensões. Então, por favor, sinta-se à vontade, quem quiser levantar a mão para fazer algum comentário, com a palavra o professor André para suas considerações. Obrigado. Bom, se houver alguma questão, também sintam-se à vontade para interromper, não há qualquer problema. De facto, este regulamento é apenas, e entenda-se o apenas com muitas aspas, mais um momento naquele que é o movimento global e, mais especificamente, da União Europeia no sentido da sustentabilidade. E, como eu disse, não está apenas vincada a ideia da sustentabilidade ambiental, está também vincada a ideia da sustentabilidade social. Há aqui a ideia da due diligence, a ideia do respeito e garantia de direitos sociais, a questão das condições de trabalho, com a ligação à ANR1, a questão também do ponto de vista da governança e a ideia de a implantação de valores ao longo da cadeia de valor, passe a expressão, são uma realidade e são uma realidade interligada. E este grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa que trabalha sob o chamado grande guarda-chuva da compliance, também trabalha a temática da sustentabilidade nas suas diversas vertentes e tem aqui, como tem em outros instrumentos legislativos que provêm da União Europeia ou da OCDE,
também matérias que são transversais. Aliás, mesmo quando falamos de coisas que aparentemente são dispares, nós estamos muitas vezes a falar no fulcro da mesma coisa. E é disso que se trata. É do declarado esforço de construção de um mundo melhor e da melhoria da qualidade de vida e da preservação da espécie humana. Óbvio que não é apenas isso, muitas vezes não é sobretudo isso, mas nós académicos, nós práticos, temos uma função acrescida de contribuir para este esforço global. Este grupo de pesquisa, e renovo o agradecimento e os parabéns ao professor José António, tem de facto essa visão e tem de facto essa preocupação. E trabalhamos, aliás, as pessoas que participaram mais diretamente e os restantes pesquisadores, todos eles trabalham matérias de sobremaneira importantes para este esforço global e, de facto, todas elas acabam por ter uma ligação não apenas este ano com a questão da risk-based approach, mas todas elas interligadas com esse mesmo objetivo, e é isso. A academia tem que estar mais dispersa para esta temática, e penso que não está ainda o suficiente, mas a prática económica, a prática financeira, se tem ainda mais que perceber que a questão da sustentabilidade, a questão do ESG, a questão de compliance não são uma modinha, não são um hype, são um modelo de negócios. E é isso que se trata. Nós estamos a tratar de um modelo de negócios, os agentes económicos têm que se adequar a esse modelo de negócios, por muito que lhes custe, e é óbvio que com as contribuições dos académicos e com a contribuição dos práticos, nós estaremos em condições, de facto, de conseguir um resultado muito mais profícuo. Um, Este grupo de pesquisa irá ser um dos agentes dessa mudança no ponto de vista positivo. Muito obrigada, professor André. Agradeço a participação de todos. Caso não tenham ali novas considerações, eu já vou puxar aqui o encerramento. Gostaria de agradecer principalmente a participação dos nossos debatedores, Daniel Dorian, Natália São João, Antônio Sextito. Agradecer ao professor Dr. José Antônio, que proporcionou essa experiência aqui para a gente, e principalmente ao Dr. André pela brilhante exposição. Muito obrigada a todos e boa noite. Obrigado, uma boa noite a todos também.